Cobranças relacionadas à aparência, comportamento ou até exposição do corpo atingem principalmente nós mulheres. Mas, afinal, como identificar o assédio no ambiente de trabalho e o que pode ou não ser exigido por um empregador e quais são os direitos de quem passa por esse tipo de situação? Bom, para tirar essas dúvidas, a gente vai conversar agora com o advogado trabalhista Franco Almada. Bem-vindo, doutor Franco, à Jovem Pan News Fortaleza. Olá, muito bom dia, tudo bom? Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, Estamos. viu? Seja bem-vindo. Perfeito. Vamos lá, doutor. Para a gente começar, o que é que caracteriza, de fato, esse assédio moral e assédio sexual no ambiente de trabalho? Bom, o assédio moral, a gente consegue visualizar ele quando o trabalhador é humilhado, é constrangido ou é pressionado de forma repetitiva no ambiente de trabalho. Então, o assédio moral, ele sempre vai afetar ou ferir a dignidade desse trabalhador, dessa trabalhadora. Já o assédio, já o assédio sexual é algo com conotação, obviamente, sexual. Favores, comentários, condições, vantagens que afetem ali ou que firam a liberdade, a integridade do trabalhador e da trabalhadora. Doutor, esse tipo de conduta ele pode acontecer ainda durante o processo seletivo, que a gente falou, né, do assédio pré-contratual. Ele é reconhecido pela justiça? Sim, a fase pré-contratual, ela gera direitos e expectativas de direito. Então, é um ponto de atenção que as empresas devem ter e fazer uma boa seleção que exijam documentos a partir de uma legalidade, não são todos os tipos de documentos que podem ser exigidos, e muito menos que exijam condutas aí de conotação sexual. Doutor, no caso de uma proposta de emprego, é aí que acaba tendo a aparência de ser abusiva, né? O trabalhador tem algum direito garantido mesmo sem ter sido contratado? O direito à dignidade do trabalhador, o direito ao ambiente de trabalho sadio, ele já começa a acontecer já na contratação. Então, o trabalhador que se deparar com essa situação, como a do caso que vocês narraram no começo, ele tem sim eventual direito a uma indenização, além de poder procurar, a depender do caso, outras esferas, inclusive a esfera criminal, para cessar ou coibir esse tipo de conduta. Doutor, como é que a vítima deve agir ao se deparar com uma situação de assédio? É importante ela reunir provas? Que tipo de prova ajuda nesse caso? O que a gente fala muito, como advogado que atende várias pessoas, é que na justiça não ganha quem fala a verdade, não ganha quem mente, ganha quem prova. Então, a prova, quem está alegando algo, quem está alegando um fato, uma conduta, ele tem que provar o que está alegando. E hoje é mais fácil comprovar isso através de conversas no WhatsApp, através de vídeos, através de testemunhas. Então, a pessoa que está passando por esse tipo de situação, ela deve já se resguardar quanto a isso. Se ela está, por exemplo, no ambiente de trabalho, sabe que o patrão vem assediando ou moralmente ou sexualmente de forma recorrente, então ela já vai gravar aquilo, ela já vai salvar conversas, ela já vai procurar se municiar para quando precisar entrar com alguma ação, ela conseguir provar. Porque a maior frustração é quando ela não consegue provar uma verdade e aí não tem o que o juiz fazer. Ele não vai dar o ganho de causa. Doutor, e sendo identificada essa situação, quais são os caminhos? Por onde a pessoa pode seguir para poder denunciar esse tipo de situação? Justiça do Trabalho, Ministério Público ou diretamente à polícia? Olha, Anderson e Viviane, vai depender muito da conduta. Se for uma conduta tão grave como a que foi narrada, de onde, pelo que foi passado, né, o empresário dava condições de salários superiores para que as pessoas usassem, para que as mulheres, na verdade, usassem decotes ou vestimentas com conotação sexual, isso aí pode, sim, ser caso de procurar autoridade policial, porque tem que investigar possível crime decorrente dessa conduta. Agora, o ideal é que procure sempre um advogado especialista no assunto para ter essa orientação. E aí o advogado vai falar se isso fica só na esfera trabalhista ou se vai para outras esferas. Quais as penalidades, doutor, uma empresa pode sofrer ao ser condenada por assédio ou discriminação?
A gente pode enxergar um leque de penalidades. A depender do caso, pode ser que ela seja condenada a pagar uma indenização por dano moral para aquela trabalhadora. Para que isso aconteça, tem que ser procurada a Justiça do Trabalho. A gente pode visualizar também multas administrativas e até, a depender da gravidade, da quantidade de trabalhadores, uma ação civil pública que a empresa tem que responder. Doutor, para a gente encerrar já no finalzinho dessa entrevista, quais outras orientações o senhor poderia repassar aos trabalhadores que estão nos ouvindo nesse momento, que muitas vezes têm medo até de denunciar, enfrentam aquela situação justamente porque não quer perder o emprego, não quer sair do trabalho, não quer deixar de ter aquela renda e até mesmo saindo dessa situação, ter aí portas fechadas, né, ao buscar outras oportunidades. O que o trabalhador tem que ter é a consciência do que está acontecendo. Então, logicamente que a empresa ela tem um poder diretivo de indicar qual é o fardamento que o trabalhador deve ir ao trabalho. Agora, quando começa alguma diferenciação, olha, use o fardamento aqui, vai ganhar mais quem receber um fardamento ou quem usar um fardamento com decote, fardamento mostrando as partes íntimas, ou quando tiver alguma situação de vantagem, o chefe colocar, passar a alisar, passar a mão, como a gente fala de um modo mais popular, isso já é um ponto de atenção. O trabalhador ele está ali para prestar um serviço e não para trocar favores, sejam sexuais, com o patrão. Então, isso é um ponto de atenção e o que eu aconselho sempre é buscar o auxílio, o entendimento, a consulta, digamos assim, com um advogado da confiança, um advogado especialista na área. E outras questões também que o trabalhador tem que observar, saindo um pouco do assédio sexual e vindo para o assédio moral, é essa questão de cobranças de metas, por exemplo. Lógico que a empresa tem as metas a cumprir, até porque toda empresa tem que ter lucro, tem que vender, tem que prestar serviço, mas essas metas, elas estão sendo alcançáveis, estão sendo palpáveis, ou são metas abusivas que estão servindo só para um estresse que não tem condição de serem cumpridas. Esse é outro ponto de observação também que o trabalhador tem que ter. Doutor Franco Almada, advogado trabalhista, participando ao vivo conosco aqui na Jovem Pan. Doutor, muito obrigado, viu? Seja sempre bem-vindo à Jovem Pan News. Até mais, Anderson, até mais, Viviane. Sempre um prazer estar aqui e parabenizo pelo tema tão relevante. Muito obrigado, doutor.